servos e o que é ser amigo. E eu faria uma pergunta inicial a vocês. O que você prefere? Você não precisa me responder, não. Ser servo ou ser amigo de Deus? Na Palestina, no século I, os discípulos normalmente tomavam a iniciativa de se associarem-se, de se vincularem a um rabino, e não contrário senso, e não vice-versa. E Jesus, ele rompe esse paradigma e ele então, ele mesmo é quem passa a chamar os seus discípulos, a escolher os seus discípulos. E no Velho Testamento, Deus também fez algumas escolhas que vamos poder demonstrar no decorrer dessa lição. No livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 5, a palavra de Deus nos diz que Deus separa Abraão. E o versículo diz assim: e não chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Deus pinça um homem e nele faz uma promessa. Interessante que quando Deus prometeu para Abraão, o livro de Hebreus, no capítulo 6, diz que Deus não tinha ninguém maior por quem jurar e que haveria de cumprir aquela promessa na vida de Abraão. E ele jurou pela sua própria palavra. Por isso que o Salmo 138, versículo 2, diz que Deus engrandeceu a sua palavra acima do seu próprio nome. No livro de Romanos, Paulo, no capítulo 4, versículo 17, diz: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, Paulo também identifica Abraão como pai de muitas nações. O livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, a palavra de Deus diz no versículo 7, porventura, o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra diante dos olhos de Israel, e não adestes para sempre à descendência de Abraão, seu amigo? Meus amados irmãos, uma outra escolha que Deus fez foi a dos levitas. Está lá no livro de Números, no capítulo 8, versículo 10. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel imporão suas mãos sobre os levitas. Também Deus pinça um outro homem, chamado Moisés. E a palavra de Deus nos identifica e nos indica que é aquele que Deus falava com ele face a face, como qualquer um conversa com um seu amigo. E também quando Moisés comissiona Josué como seu sucessor, está lá no livro de Números, capítulo 27, versículo 18, que diz assim: então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Muito bem. Torna-se necessário, meus amados, que antes de adentrarmos no assunto
amizade, serviço a Deus, nós fazemos uma distinção entre relacionamento e amizade. Jesus, ele tinha centenas de relacionamentos. Contudo, amizade ele tinha com seus 12 discípulos. Quando Jesus queria algo mais íntimo, quando Jesus queria algo mais de maior intimidade, dos 12 ele separava 3. E dos 3, apenas um reclinava a cabeça no seu peito. Meus amados irmãos, havia uma família que Jesus amava e também tinha uma profunda amizade. Era a família de Lázaro, de Betânia, com suas 2 irmãs, Marta e Maria. No capítulo 11 do livro de João, no versículo 3, Marta e Maria mandam avisar Jesus que aquele a quem Jesus amava estava enfermo. Jesus devotava um profundo amor por essa família. Um outro exemplo também de amizade na Bíblia, nós podemos mencionar a vida de José. José tinha 17 anos e quando ali pastoreando as ovelhas de seu pai, seus irmãos intentam contra a vida dele. Rúben intervém e diz e convence os irmãos a não derramar o sangue de José, mas lançá-lo numa cova profunda que por alguma razão não havia água que pudesse afogá-lo, e de lá também dificilmente ele poderia sair. Judá interviu em todo esse processo e diante de uns mercadores ismaelitas decidiram então vender José para os ismaelitas e estes o levaram para o Egito. Chegando no Egito, ele foi vendido para a casa de Potifar. E não demorou muito para que a evidência da presença de Deus na vida de José o colocasse como administrador dos negócios de Potifar. Contudo, meus amados irmãos, ele soube muito bem lidar com as tentações da sedutora esposa de Potifar, que, escapando de uma das suas tentativas, ele deixa a sua capa para trás e foge, o que com isso veio a ser incriminado injustamente e por isso lançado na prisão. A palavra de Deus nos ensina que durante o seu tempo na prisão, tudo prosperou, a ponto de ele ser ali quase que um carcereiro na prisão, o homem imediato depois do carcereiro. E a palavra de Deus nos ensina que ele soube também na prisão sobreviver às injustiças que lhe fizeram. Amados, nós temos que aprender com essas coisas, porque muitas vezes nos julgamos injustiçados, muitas vezes nós entendemos que não acontecem as coisas que gostaríamos que nos acontecessem e da forma que gostaríamos que acontecesse. Contudo, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Nada escapa dos olhos do Senhor. Diante disso, meus amados irmãos, José fica aprisionado e de repente aparece o copeiro-mor e o padeiro de Faraó, também lançado na prisão. Esses dois têm um sonho e José o interpreta. E da forma como José havia dito, assim aconteceu. E José disse ao copeiro-mor que lembrasse-se dele diante de Faraó. 2 anos se passam. Faraó teve um sonho, aliás, 2 sonhos.
o das vacas gordas, das vacas magras, que vocês muito bem sabem a história. Das espigas gordas, das espigas também murchas, e com isso o copeiro lembra-se de José. E diante dos magos de Faraó, ninguém conseguiu interpretar aquele sonho. O copeiro lembra-se de José, e José então é preparado para levar à presença de Faraó. E ali, dos 2 sonhos, José diz, é apenas um. E fala da prosperidade, da abundância que haveria de ter no Egito e da fome que haveria de assolar toda a terra. Com isso, meus amados irmãos, não demorou muito para que também esses 7 anos de fome alcançassem a casa de Jacó, seu pai. No Gênesis 42, nos dá notícia, então, de que os irmãos de José descem ao Egito para comprar alimento. Vocês sabem muito bem da história. José manda colocar de novo o dinheiro todo dentro dos sacos de alimento dos seus irmãos e pergunta a respeito do pai, e eles é informado de que havia também um filho da velhice de Jacó, né, que era chamado Benjamim, o que acendeu no coração de José o desejo de conhecer esse irmão que ele tinha de sua mãe Raquel. Com isso, meus amados irmãos, José exige que os irmãos voltem novamente à casa do pai e tragam, quando vierem buscar mais mantimento, a Benjamim. E ele no capítulo 45, ele se dá a conhecer aos seus irmãos, e no seu coração existe tão somente o desejo de perdoá-los e dizer que em tudo, por quanto José passou na sua vida, havia um propósito de Deus, que outro não era senão de preservar a casa de seu pai em momentos de tanta dificuldade. Um outro exemplo de amizade, meus amados irmãos, poderíamos dizer acerca de Davi com Jonatas. Eram amigos. O livro de 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 1, diz que sucedeu ele, acabando de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonas o amou como a sua própria alma. No livro de 1 Samuel, capítulo 20, verso 16, e Jonatas fez jurar de novo a Davi, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Esse amor de Davi por Jonatas não estiolou depois da morte de Jonas, mas foi beneficente para com os descendentes de Jonatas, que o seu filho Mefibosete foi poupado por Davi, e ele passou a ser alimentado e a sentar-se na mesa do rei e comer da comida do rei, porquanto Davi foi condescendente, poupou a Mefibosete da destruição. A pergunta que paira no ar não é outra senão esta: você pensa que nós podemos ser amigos de Deus? Qual a diferença entre relacionamento e amizade? Alguém poderia sugerir alguma coisa? É possível crer em uma amizade divina humana entre o que é perfeito e o que é imperfeito? É possível crer nisso? Pois não.
Pastor, eu acho que a diferença entre um relacionamento e amizade, eu acho que é intimidade. Intimidade. Porque, igual você falou, Jesus se relacionava com vários, mas ele só tinha 12 com uma amizade com 12, porque eles eram íntimos. Então, eu acho que o que separa um relacionamento e uma amizade é a intimidade. É verdade. O que separa a diferença entre um relacionamento que muitas vezes chega até a ser superficial, não é verdade? E uma amizade é quando você passa a ter intimidade com aquela pessoa. E como é que podemos ser então amigos de Deus? Podemos ser amigos de Deus porque Jesus foi quem disse que nós podemos ser amigos de Deus. E ele, no livro de João, no capítulo 15, versículo 14, diz que vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nós podemos sim ser amigos de Deus. Meus amados irmãos, a diferença, então, como notamos, né, entre amizade e relacionamento, a amizade, ela também pode ser analisada por meios de graus de amizade. A amizade frágil é aquela que não suporta nenhuma tensão sem se romper. No entanto, a amizade provada pelo fogo de uma longa experiência é quase impossível de ser destruída. Relacionamento, meus amados irmãos, é a semelhança nos pontos de contato. E a amizade é a semelhança onde os corações se fundem. Alguém pode participar até mesmo do trabalho do Senhor sem ter amor. Muitos fazem por obrigação. Ele cumpre deveres, mas sem pensar que existe dentro de um delta T de tempo um propósito de Deus para aquele acontecimento. Nós temos que aprender a eternizar os momentos e as oportunidades que Deus nos concede, de não deixar passar de largo as oportunidades, como o bom samaritano, por exemplo, que se deteve no caminho daquele samaritano e daquele senhor e o ajudou e levou para a pensão e pagou a pensão, e se ficasse devendo mais alguma coisa, no caminho de volta ele acertaria. Meus amados irmãos, nós temos que entender que existe propósito de Deus para a nossa vida. E um dos propósitos de Deus para conosco é realizar a vontade dele na nossa vida. Meus amados irmãos, Paulo chegou a identificar esse propósito de Deus na sua vida a tal ponto que pôde dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive dentro de mim. E a vida que agora me resta e que eu vivo na carne, eu vivo-a pela fé, na certeza da esperança que eu possuo dentro de mim. Meus amados irmãos, é quando nós temos a capacidade de nos esvaziarmos de nós mesmos, para não perdermos a plenitude da presença do Espírito Santo em nós. Há muitos que, pela obediência, chega até mesmo ao amor sacrificial. Como Jesus, que disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai.
E a vontade de Deus para conosco não era outra senão que ele fosse imolado na cruz do Calvário, para que através da morte de Cristo nós pudéssemos ter vida nele. No Império Romano, Nero chegou a iluminar Roma com tochas humanas. Outros foram jogados, lançados nas covas dos leões. E a palavra de Deus nos ensina que muitos não chegaram a cair no chão, a bater com o corpo no chão, porque eram despedaçados no ar por leões famintos. O livro de Mateus, no capítulo 7, verso 21, a palavra de Deus diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse entrará. Amado, a intimidade com Deus nos leva a procurar qual é a vontade de Deus para conosco. E a vontade de Deus para conosco, ela é crescente. A boa vontade do Senhor, meus amados irmãos, está lá no livro de João, no capítulo 8, que todos sejam salvos e que ninguém se perca. Contudo, ela não para somente na boa vontade, ela precisa ser também agradável. E a palavra de Deus diz que sem a fé é impossível você agradar a Deus. Nós temos que ter fé. E todo aquele que se aproxima do altar do Senhor, creia que Ele existe e é galardoador de nossas almas. Meus amados irmãos, e há também a perfeita vontade de Deus para conosco. E a perfeita vontade de Deus para conosco não é outra senão esta, que nós voltemos a sermos como as primícias das suas criaturas. É possível crer em uma amizade divina-humana entre o perfeito e o imperfeito. Há características em Deus que nunca haverão de estar em nós. Certos atributos de Deus que não são parte da nossa existência. Deus é autoexistente, Ele é infinito, Ele é soberano, e outros atributos mais, como a onipresença, onipotência, que são somente dele. No entanto, existem atributos divinos que ele concedeu a nós homens, como o intelecto, os sentimentos, consciência própria, amor, bondade, santidade, compaixão, fidelidade, honestidade, sacrifício, e são estas e outras características semelhantes que nos fundem a Ele. Deus é perfeito e o homem imperfeito. A perfeição está do lado de Deus e a imperfeição do lado do homem. E eu digo, meus amados, imperfeição, porque muitas vezes nos falta a disposição para servir a Deus. A disposição de sermos amigos de Deus. Existem também, meus amados irmãos, a fraqueza em nós crermos que por qualquer situação que venhamos a passar, existe um propósito de Deus para aquilo. Ele usa até o momento da nossa dor mais profunda, que outra não é senão a separação de um ente próximo a nós, um ente querido. A fé diminuta
que temos. E Jesus, por exemplo, não fez muitos milagres em Samaria por causa da incredulidade do povo. Nós temos que crer que o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que pensamos, o que os nossos pensamentos consigam engendrar. É o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam e que o amam de todo o coração. Nós, meus amados irmãos, existe um exemplo na palavra de Deus, está lá no livro de João, no capítulo 20, versículo 27, quando Jesus chega para Tomé e diz a Tomé: põe o teu dedo aqui do meu lado e veja as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejas mais incrédulo, mas crente. Todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, porquanto até o diabo crê e estremece. É o que diz a palavra de Deus. Saiba, meus amados irmãos, que nós temos que avançar e crescer na graça, mover-nos progressivamente rumo a uma união gloriosa com o Senhor, por meio do amor, da obediência, da oração, do desapego ao espírito mundano e no exercício da fé sobre as verdades reveladas na Escritura. Isto é muito importante o que eu vou falar agora. Saiba, por favor, saiba, que nenhuma escritura é automaticamente eficaz. Nenhuma escritura é automaticamente eficaz. E só é quando mudamos a nossa atitude com relação a ela. Isto é, quando desejamos colocá-la em prática na nossa própria vida, pelo amor e confiança que temos em Deus. Nós temos que abraçar as promessas do Senhor, porque elas servem de alicerce da nossa fé. A fé, ela é despertada pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E por que Deus quer amigos e não companheiros? Ao companheiro, meus amados irmãos, nós temos que oferecer entretenimento, mas o amigo, nós o tratamos como um membro da nossa família. Porquanto o amigo, nós estamos unidos no propósito de Deus. Francisco, quando conheceu a Safira, ele buscou um propósito de Deus para essa união. Fomos participantes daquele desejo que nasceu no coração de ambos. E eu quero aqui dizer, meus amados irmãos, que quando Deus pediu a Abraão Isaque, Ele não tratou de entreter Abraão, mas de apresentar uma figura sacrificial do filho Isaque,
prefigurando o sacrifício de outro, que era Jesus. E Abraão não titubeou em obedecer a Deus. E a palavra diz que isso lhe foi imputado como justiça. E Deus o chamou de amigo. Você se torna amigo de Deus quando é capaz de colocar sobre o altar aquilo que pertence a Deus. O que em nós pertence a Deus? O que em nós pertence a Deus? A Bíblia diz que quando morremos, todo espírito voltará para o Pai que o deu. Ele é o Pai dos espíritos. O nosso espírito não entra em juízo. O corpo volta para o pó, porque do pó foi tomado. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Contudo, por nada nós fomos vendidos. E importava que também agora, sem dinheiro, nós fôssemos comprados. Embora não tenha havido dinheiro nessa transação, não foi sem preço. E o preço foi o derramar do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Por isso o salmista disse: não furtarei de Deus aquilo que lhe pertence. O que em nós pertence a Deus? A nossa alma. Nós fomos comprados por bom preço. O sangue de Cristo, derramado e vertido na cruz do Calvário, promoveu a nossa reconciliação com Deus. E é nisso, meus amados irmãos, que temos que nos ater agora. Contudo, quando você coloca diante do altar do Senhor aquilo que pertence a Deus, você não somente é justificado pelas obras, como também, meus amados irmãos, assume uma postura de fé naquele que tem sido o autor e consumador dela. Você se torna amigo de Deus quando entende que sua fé só se completa e é verdadeira ao fazer aquilo que Deus lhe pede. Você se torna amigo de Deus. Está lá no livro de Tiago, capítulo 2, verso 22, que diz assim: bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Você se torna amigo de Deus quando confia nele de todo o seu coração. O livro de Tiago, no capítulo 2, verso 23, diz: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Isaías 41:8 diz: mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Deus falando. Você se torna amigo de Deus quando você crê que é aceito por Deus, não somente pelo que crê, mas também pelo seu compromisso com os propósitos de Deus na sua vida. Versículo 24 de Tiago 2 diz: vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, porquanto a fé sem obras é morta.
Bíblia diz: será que você não sabe que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. O apóstolo João declarou que o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade do Senhor permanece e vive para sempre. Qual seria então o modelo de amizade que nós precisaríamos para estabelecer parâmetros nos nossos relacionamentos? E esse modelo não é outro senão Jesus. Jesus é o nosso modelo. O livro de João, no capítulo 13, versículo 1, veja o amor de Jesus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor não muda. A despeito do que possa nos acontecer, a condição que temos que ter em nós é amar até o fim. Jesus, no livro de Salmo 41, verso 9, o salmista diz: até o meu próprio amigo íntimo, a quem eu tanto confiava, que comia o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Provérbios 17, 17. Em todo o tempo amo um amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Zacarias 13, 6 diz: se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Jesus estava a orar, está lá no livro de Mateus, versículo 26, 49 e 50. E vindo Judas, o saudou e o beijou. E Jesus olha para Judas e pergunta: a que vens, amigo? O que tens a fazer? Faze-o logo. Até naquele momento, ele chama Judas, a quem ele escolher, de amigo. Ele é o verdadeiro amigo. Aquele que dá a vida pelos amigos e não espera que os amigos deem as suas vidas por ele. Mas que tão somente o que Jesus espera de nós é que continuemos vivendo em coerência com os valores de uma amizade sincera. Os amigos de Jesus muitas vezes foram até tolos. Outros se sentiram importantes e disputavam lugar para estar mais perto dele. Outras vezes eram ousados e prometiam coisas que sabiam que não poderiam cumprir. Outras ocasiões, porém, se convidados para uma noite de espera em oração,
dormiam. Até mesmo diante de uma transfiguração, eles adormeceram de cansados. Na hora do vamos ver, saíram correndo. Apenas algumas mulheres ficaram. Ele, porém, Jesus, não se deixou impressionar com isso, pois sabia que ele era amado pelos seus amigos, embora eles fossem muito frágeis no seu caráter. Jesus sabiam que eles eram gente boa, e assim não os humilhou jamais. Antes, mesmo quando caíam ou falavam bobagem ou até fugiam, ele apenas os acolhia, sabendo que ele era o amigo, mas que os outros ainda haveriam de crescer para saber o real significado de se tornarem amigos de Deus e uns dos outros. Por isso, ao ver o amigo que negara, não o exorta, nem o questiona, mas apenas lhe pergunta: Pedro, tu me amas? O livro de João, no capítulo 21, versículo 15, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta meus cordeiros. Entretanto, nenhum de nós podemos dizer: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Esta é uma prerrogativa apenas de Jesus Cristo. Pode-se ficar anos sem ver um amigo, sem falar com ele, mas quando há o reencontro, percebe-se que ainda que tenha passado muito tempo, que tenha mudado até a aparência do amigo, nada mexeu na essência dessa amizade. Amigos, eles não cobram. Porquanto, se o fazem, eles ainda não aprenderam a ser amigos. O amigo não pede nada em troca. Eles respeitam a naturalidade dos eventos e das circunstâncias. Amigos que cobram, eles nunca têm amizade espontânea lhes sendo oferecida, mas apenas amizades bondosas, no máximo pacientes. Assim, resumindo, se Jesus é o paradigma da amizade, e se Ele é Deus, e Deus é amor, então amizade é amor. E em tal caso, é amor segundo Jesus, é aquele amor que ninguém gostaria, que a maioria das pessoas não gostam. Pois o amor em Cristo tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Nunca age de modo inconveniente, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Quem assim é, torna-se amigo
até dos inimigos, ainda que continue sendo odiado. O senhor deu a ordem? Deu a ordem. Deu. Podia ir até. Mas eu agradeço a oportunidade de poder Mensagem linda.